TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é quinta-feira, 24 de fevereiro, e você confere agora as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: apesar da interdição da via, muitos pedestres ainda passam pela Washington Luiz e, por medida de segurança, tapumes estão sendo indexados na via. Ruas do Quitandinha seguem sem nenhuma avaliação técnica e sem isolamento das áreas de risco. Após dias de buscas, corpo de Gabriel Vila Real da Rocha, de 17 anos, é identificado. Instituto Municipal de Cultura avalia danos ao patrimônio histórico de Petrópolis. Segunda via do cartão Rio Card pode ser emitida gratuitamente às vítimas atingidas pelas chuvas em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje, peritos do Instituto Médico Legal identificaram o corpo do estudante Gabriel Vila Real da Rocha, de 17 anos, que desapareceu após o ônibus em que ele estava cair no rio Quitandinha durante o temporal do último dia 15. Segundo informações da Polícia Civil, o corpo de Gabriel foi encontrado na terça-feira, após buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros. Este foi um dos casos que mais chamou atenção após a tragédia, devido às buscas incansáveis, realizadas de forma independente por familiares e amigos do rapaz. Gabriel estava em um dos ônibus que afundou no rio Quitandinha, na rua Washington Luiz. Hoje, o fluxo de veículos na rua Washington Luiz foi grande, mesmo com a via interditada. Veja na reportagem de Richard Stolzenburg. Nesta quinta-feira, o movimento de maquinários e funcionários da Prefeitura na rua Washington Luiz foi grande. As equipes estavam colocando tapumes na via, que está interditada por conta do excedimento em alguns trechos devido à chuva que atingiu a cidade de Petrópolis na semana passada. Mas o que chamou a atenção foi o fluxo de veículos na região. Até mesmo caminhões têm passado pela rua. Apesar da interdição da via por riscos de novos deslizamentos, por aqui muitos pedestres e veículos passam diariamente. Por isso, os tapumes foram implementados como medida de segurança. O fluxo de pedestres também é grande. Alguns têm receio de passar pelo local, outros nem tanto. Cara, eu só tenho medo de passar ali na beira, mas aqui é tranquilo. Eu acho que não tem problema algum. Não, está sendo já feita as coisas todinhas para ajeitar, né? As obras, entendeu? Não tem receio nenhum. A não ser se começar a chuva, né? Aí com certeza o pessoal vai sair, né? Não, tem receio. É porque realmente não tinha outro caminho, a gente teve que passar por aqui. Tem que passar pelo cantinho, tá bem assustador. A Defesa Civil interditou a via no dia 17 de fevereiro. A rua Washington Luiz é uma das vias mais importantes da cidade, pois liga as localidades do Quitandinha ao centro. Moradores de algumas ruas do Quitandinha denunciaram a falta de assistência da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros após a forte chuva que atingiu Petrópolis na última terça-feira. Segundo a denúncia, nenhum órgão visitou a localidade. Regiões do Quitandinha ainda sentem o forte impacto da tragédia que completou o 10º dia de buscas e resgates nesta quinta-feira. Moradores denunciam que nenhum órgão visitou o local, que precisa de interdições urgentes. Na Rua Amazonas, a situação é de abandono. Isso é para você, morador do Quitandinha, você petropolitano, ver o que nós estamos passando. E se o Ministério Público não intervir, mais vidas vão morrer. Lamentavelmente, porque aqui é mais uma tragédia anunciada. E até o momento não veio prefeitura, não veio assistente social, não veio psicólogo, não vem bombeiro, não vem ninguém aqui dar uma assistência a essas famílias que estão correndo risco de vida. Isso é uma indignação. A localidade ficou sem água e luz até o último domingo, quando completou 5 dias da forte chuva que assolou Petrópolis. As concessionárias Águas do Imperador e Enel foram até a localidade para religar os serviços e também colocaram as equipes em risco. Será que eles vão esperar isso descer
Funcionário trabalhando debaixo de barreira para poder ligar o duto d'água. Olha só, aqui eles ficaram sem água, Beth. Olha só o risco que os funcionários correram para poder ligar a água. Ainda segundo os moradores, sem nenhuma avaliação técnica e sem isolamento das áreas de risco, cerca de 500 casas podem ser impactadas pelas chuvas que ainda caem todos os dias na cidade. A gente está no precipício. É uma tragédia. Será que eles vão esperar morrer alguém, Alabete? A gente precisa que as nossas autoridades de Petrópolis venham fazer uma intervenção, porque o socorro tem que ser imediato, tem que ser para toda a cidade. Esse é o resultado do Quitandinha, é mais uma tragédia anunciada. E aqui eu faço um apelo às nossas autoridades, independente de A, de B, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para quem precisa, para quem está passando por essa dificuldade, correndo risco de vida lá. São pessoas que estão morando lá, o poder público ainda não chegou lá. Está vindo verbas e mais verbas, onde essas verbas estão sendo investidas. Ainda no Quitandinha, na rua Alagoas, um outro deslizamento interditou uma via. Os moradores precisaram fazer um mutirão para retirar os escombros sozinhos para liberar a rua. Os moradores temem que as chuvas causem novos deslizamentos. Ela tampou a rua, os moradores mesmo que moram ali para trás, com os moradores daqui, jogamos ela para o canto aqui para destruir a rua, para poder passar carro, poder vir ambulância, poder vir as coisas para estar atendendo a população aqui de trás aqui, até o carro da Enel, da Água do Imperador, entendeu? Assim, mas poder público não veio ninguém aqui ajudar nós em nada aqui, com máquina, com nada. Os moradores se agarraram, pegaram, fizeram uma união aqui, que tu tá vendo hoje aí, ó. Até agora nem aqui eles vieram aqui para botar nada, os moradores que botou os plásticos. Na mesma região, a casa do Eduardo está em uma área de risco e pode ser atingida por um deslizamento de barreira. Mas até o momento, a Defesa Civil não interditou o local. Perigoso demais. Olha o que a gente pode fazer. Nós estamos tirando terra desde o dia anterior e não estamos parando. Ainda abri uma galeria aqui para ver se a água passa, porque se tu for lá por baixo, tu vai ver. Ela foi até lá embaixo lá. Foi rombando tudo. Onde que ela vai ali, tá jogando terra. Aí encheu a casa do meu irmão de lama. Aí encheu a minha casa lá embaixo também. Garagem, perdemos um monte de coisa. Toda a família do Eduardo está apreensiva com as chuvas que ainda têm sido registradas na cidade. Apavorada, né, pô? Cada chuva que dá, a gente fica nesse desespero, pô. Que grau de chuva que vai vir? Pô. E quem mora ali? Você, mas quem? Eu e minha família toda. São 8 pessoas. Na tarde de hoje, os moradores do Quitandinha informaram que um trator e 4 caminhões do governo do estado do Rio de Janeiro estiveram no local para retirar a terra que impede o tráfego pelas vias. No entanto, a Defesa Civil ainda não esteve no local para avaliar as áreas de risco. A Rio Card Mais está disponibilizando a emissão gratuita da segunda via do cartão Rio Card para as vítimas das chuvas da última semana em Petrópolis. A emissão é válida para 3 modelos de cartões. As vítimas das chuvas que atingiram Petrópolis no último dia 15 de fevereiro e que perderam o cartão Rio Card Mais podem solicitar a segunda via do cartão de maneira gratuita. Como muitas pessoas perderam seus documentos, o objetivo é desburocratizar a emissão do cartão. Um posto de atendimento foi montado no Colégio Estadual Rui Barbosa e uma equipe itinerante vai realizar o atendimento em outras regiões. A segunda via é válida para os modelos Expresso, Vale Transporte e também Gratuidade. A sede da Rio Card Mais, localizada na Praça da Inconfidência, número 22, também prestará atendimento. Para emitir a segunda via, é necessário algum documento de identificação. Mas caso a pessoa tenha perdido o documento por conta das chuvas, poderá descrever a numeração dos documentos como RG e CPF. As equipes da Rio Card Mais vão validar os dados e checar a biometria. Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Equipes do Instituto Municipal de Cultura estão percorrendo os prédios históricos administrados pelo município de Petrópolis para avaliar possíveis danos estruturais e aos acervos nos aparelhos culturais da cidade. Segundo a Prefeitura, apenas no Centro de Cultura Raul de Leone houve o registro de danos ao acervo depois que o primeiro andar do prédio ficou alagado em decorrência da chuva forte do dia 15 de fevereiro.
A Prefeitura de Petrópolis informou que a equipe do Instituto Municipal de Cultura conseguiu retirar a coleção de gravuras do Caribé que estava na entrada do térreo antes da inundação. Também estão preservadas todas as demais obras de arte, incluindo o painel da Djanira, além de todo o arquivo histórico municipal, o acervo de obras raras e a grande parte do acervo geral da Biblioteca Municipal Gabriela Mistral. Do prédio, houve algumas perdas de computadores, impressoras, móveis, processos administrativos e materiais de almoxarifado. Uma parte do acervo da biblioteca que estava no andar térreo, incluindo o acervo em braille, teve contato com a água e está sendo avaliado. 2 molduras de obras foram danificadas e já estão em processo de restauro. De acordo com o IMC, os museus administrados pelo governo municipal não sofreram danos consideráveis. Os museus Casas de Santos Dumont, no centro da cidade, o Casa do Colono, na Castelânia, e os centros culturais da Posse, Pedro do Rio e Cascatinha não foram afetados. Já o Teatro Dom Pedro no centro, que atualmente passa por obras, e o Centro Cultural Estação Nogueira, que abriga o Museu do Trem, registraram pontos de alagamento, mas sem danos aos acervos. Pontos como a Praça da Águia e Palácio de Cristal, que também está em obras, tiveram os jardins inundados. Entre os locais tombados pelo município e que foram atingidos pela enchente do último dia 15, estão também o entorno do obelisco, incluindo a Praça dos Expedicionários no centro. Um bebê recém-nascido foi encontrado morto por uma catadora de lixo nesta quarta-feira em um aterro sanitário na BR-116, no bairro Fischer, em Teresópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo estava na parte alta do aterro sem a cabeça. Os bombeiros não informaram o sexo da criança. A polícia investiga agora se a cabeça foi cortada por algum caminhão utilizado no aterro ou se o corpo já foi jogado no local sem cabeça. Ainda não há informações sobre quantos dias de vida o bebê tinha. O aterro sanitário é administrado pela Prefeitura de Teresópolis, que informou que não há câmeras de segurança no local. E você vai ver depois do intervalo. Drones do Corpo de Bombeiros auxiliam nas buscas por desaparecidos em Petrópolis. Petrópolis retoma a divulgação do painel de monitoramento da Covid-19. Enel disponibiliza 8 geradores para Petrópolis. Com queda da contaminação, diminuem os centros de testagem da Covid-19 em Nova Friburgo. Feira Livre volta a funcionar, mas em formato reduzido. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Após todos os transtornos causados pela chuva em Petrópolis, a Feira Livre, que funciona na rua Souza Franco, retomou as atividades, mas o atendimento ainda está reduzido. A Feira Livre, que acontece 2 vezes na semana no centro de Petrópolis, funcionou normalmente nesta terça-feira. A retomada aconteceu de forma reduzida, em meia pista, e dividiu espaço com os carros. Bem reduzida, né? Para deixar o trânsito fluindo em caso de precisar passar os carros de ambulância, socorro, tá? Aí dá para ver que a feira está bem reduzida mesmo, mas foi a única forma da gente conseguir ajudar os feirantes a escoar a mercadoria toda, né? E também não atrapalhar a via. Nem todos os feirantes retornaram. Muitos tiveram problemas com a chuva de semana passada, mas quem já voltou ao trabalho não aprovou a maneira como as barracas foram posicionadas na rua. Além de perigoso, né? Porque carro passando toda hora, não cabe todo mundo dessa forma. Para quem depende da feira, o retorno é uma boa notícia. Eu vim comprar, eu estava no mercado, mas como as coisas estão absurdas, eu falei, vou para a feira. Eu não sabia que tinha feira. Aí eu vou para a feira. Eu estou saindo hoje para fazer as compras. Eu trabalho com verduras picadas, legumes picados. Mas como que eu vou trabalhar com legumes, verdura picada, só tem que comprar e não tem?
De acordo com os feirantes, a previsão é que sábado a feira também funcione. A gente vai ver nos próximos dias como é que vai funcionar, né? Porque a gente ainda está tendo a limpeza do restante da rua. Como é terça-feira hoje ainda e a próxima feira é só no sábado, a gente acredita que até no sábado a rua já esteja normalizada. Os drones têm sido equipamentos essenciais nas buscas por desaparecidos e na sinalização de riscos geológicos em Petrópolis. Eles também fazem o mapeamento de rios na tentativa de localizar possíveis vítimas. Capazes de fazer imagens de alta qualidade a uma altura de até 3 quilômetros, o mapeamento realizado pelos drones compara o cenário atual das estruturas geológicas com imagens prévias de satélite. A sobreposição das imagens permite entender o percurso que uma casa arrastada pode ter feito, tornando possível a identificação de pontos de interesse onde é provável que haja desaparecidos. O drone tem um papel fundamental, principalmente nas encostas, nos locais onde nós estamos trabalhando. Afinal de contas, o drone consegue chegar em locais onde a nossa guarnição, mesmo via terrestre, não consegue chegar. E como a imagem é em alta resolução, ela consegue dar detalhes do terreno, como fragmentos de pertences pessoais, partes de uma residência. E isso, logicamente, vai criar novos pontos de trabalho para que as nossas equipes possam chegar aonde não chegariam, porque não saberiam que teria ali uma estrutura ou até mesmo uma vítima. Após essa identificação, fica mais fácil encaminhar as equipes de busca, sejam bombeiros da corporação, a tropa canina ou máquinas de trabalho. O equipamento também está sendo utilizado no monitoramento de rios, realizando voos mais lentos e técnicos com capacidade de identificar possíveis vítimas ou detritos. Atualmente a gente tem um apoio na operação de 3 drones. As equipes elas pertencem à Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados, o COVANT. Os pilotos são cursados para esse fim e os drones atualmente fazem 2 tarefas aqui na Cidade Imperial. A primeira é o monitoramento dos taludes das encostas, é uma filmagem em alta resolução. Essa filmagem ela faz um comparativo com uma imagem de satélite antes do desastre. A partir da comparação dessas imagens antes e depois, os geólogos eles conseguem nos informar locais que potencialmente ainda têm outros riscos de deslizamentos. Assim que o drone observa alguma atividade suspeita em rios, por exemplo, logo é acionada uma equipe de mergulhadores. Esses profissionais estão em Petrópolis para checar a informação, buscando saber se existe ou não uma vítima no local indicado pelo equipamento. A busca, a operação não tem um prazo para terminar. A gente está em busca desses números de pessoas desaparecidas. E os drones são fundamentais porque a chance de encontrar uma vítima ela permanece hoje, amanhã, daqui a uma semana. E o risco, obviamente, de novos deslizamentos, eles são diários, porque a cidade está com um clima muito instável. Está chovendo praticamente todos os dias, então os drones têm esse papel de mostrar se ontem, a imagem que foi feita ontem, a comparação com a imagem que é feita hoje, e dali dá para saber se realmente existe um risco que surgiu de um dia para a noite, para que a equipe não fique mais ali trabalhando. Para restabelecer o fornecimento de energia em Petrópolis, a Enel enviou 8 geradores à cidade. 4 geradores já estão em uso em Petrópolis, nos centros de doações e abrigos do município. Após as enchentes, o fornecimento de energia foi afetado em algumas localidades. Um dos geradores já foi instalado no Centro de Operações da Defesa Civil, no Colégio Dom Pedro II, no centro. Outros 3 foram distribuídos entre os principais centros de acolhimento na cidade. Todas as bases operacionais do estado do Rio de Janeiro, onde a Enel possui concessão, enviaram geradores. Já instalamos geradores no local onde está funcionando o Gabinete de Crises da Defesa Civil e também no espaço onde a Prefeitura está atuando no descarte de terra das barreiras. Estamos planejando a instalação de outros geradores nas escolas onde as famílias desabrigadas estão alojadas para garantir o fornecimento de energia e o conforto dessas famílias. A Enel continua trabalhando com toda a energia para normalizar o fornecimento de energia na cidade de Petrópolis. No total, 8 geradores foram fornecidos pela companhia de energia que atende ao município. 4 deles estão na reserva, caso seja necessário a utilização em alguma localidade. Alto da Serra, Vila Felipe, Caxambu, Rua 24 de Maio, Rua Tereza
estão entre as localidades que tiveram problemas com o fornecimento de energia e que ainda apresentam dificuldades no acesso, limitando o trabalho de reconstrução da rede de energia pela distribuidora. A Secretaria de Saúde retomou na última terça-feira a atualização do painel de monitoramento dos dados da Covid-19, que havia sido suspensa no último dia 15. A atualização do painel Covid em Petrópolis precisou ser paralisada após a tragédia do último dia 15. Diante das demandas e setores públicos afetados, a apuração de dados foi prejudicada. Na última terça-feira, o serviço foi atualizado e contabilizou mais 9 óbitos por Covid-19, confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Todos nós sabemos que a Secretaria Municipal de Saúde foi fortemente impactada pelas chuvas e houve a descontinuidade de alguns serviços administrativos, como, por exemplo, a alimentação do painel Covid. Na última quarta-feira, Petrópolis terminou com a taxa de ocupação dos leitos clínicos para a Covid-19 no sistema público de saúde em 13,11%. Já em UTIs do SUS, 17,86%. De acordo com o painel, os últimos pacientes que morreram tinham alguma complicação crônica. Levando em conta toda a rede de saúde da cidade, incluindo hospitais públicos e privados, 28 pacientes permanecem internados, sendo 10 em leitos clínicos e 18 em leitos de UTI. As equipes da Secretaria de Saúde realizaram até quarta-feira 250.733 testes, dos quais 63.562 tiveram resultado positivo e 186.092 negativos. Nós já retomamos a alimentação do painel Covid para poder informar a população, o status em que a pandemia ainda está na nossa cidade. Desde o início da pandemia foram 1.621 óbitos registrados. Este número é atualizado nos boletins após o registro de atestado de óbito e o do resultado do exame do paciente no sistema da vigilância epidemiológica, o que é feito por uma equipe administrativa. A gente continua a recomendar à população para que se vacine. Existem vários postos de vacinas na cidade funcionando, vários postos de testagem e as recomendações sanitárias básicas, que é o uso de máscara, dentro do possível, o distanciamento social e sempre higienizar as mãos com água, sabão ou álcool em gel. E ainda falando sobre Covid, graças à queda da contaminação pela doença em Nova Friburgo nos últimos dias, a Prefeitura, por meio da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, avaliou que o momento é seguro para diminuir novamente os pontos de testagem na cidade. Agora os testes continuam sendo oferecidos no Centro de Triagem da Via Expressa em Olaria, que fica localizado na Estação Cidadania, antiga Praça Céu. Os sintomáticos podem passar pela triagem de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, com entrega de fichas até às 3h30 para o controle do fluxo de atendimento. Além disso, para os moradores de Lumiar, distrito afastado do centro de Nova Friburgo, a testagem continua sendo feita toda segunda-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia, na Ação Rural. O centro de triagem na Praça das Colônias foi implementado durante o pico do contágio, assim como a tenda da UPA. Cabe ressaltar que, caso haja uma eventual ocorrência de aumento na contaminação que exija a ampliação da testagem novamente, o município pretende retornar com pontos de teste. A Prefeitura de Nova Friburgo publicou em edição extra do Diário Oficial Eletrônico do município, na quarta-feira, o edital de convocação do processo seletivo simplificado para a contratação de 50 novos médicos para o fortalecimento da rede de atenção básica. São 24 especialidades para atender os postos de unidades básicas de saúde, algumas que nunca foram oferecidas na rede municipal de saúde. Os candidatos relacionados deverão comparecer ao setor de Segurança e Medicina do Trabalho, situado na Avenida Alberto Browne, número 224, no centro, até amanhã, das 9 horas da manhã às 3 da tarde, e do dia 2 ao dia 4 de março, no mesmo horário, para a apresentação dos originais e entrega de cópia dos documentos necessários. E você vai ver depois do intervalo. Prefeitura remove mais de 400 carros das ruas. Alunos da Rede Municipal de Ensino de Três Rios passam por avaliação diagnóstica para elaborar ações e melhorar a aprendizagem. População se mobiliza para doar sangue em Petrópolis, mas estoques continuam baixos. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui.
Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a LERJ mais perto de você. A Prefeitura de Petrópolis informou que retirou mais de 400 carros dos rios e das ruas de Petrópolis até esta quarta-feira. São veículos que foram arrastados pelas chuvas fortes da última terça-feira e que estavam espalhados pela cidade obstruindo as vias, em cima das calçadas ou dentro dos rios. Para a operação promovida pela Prefeitura por meio da CPTrans, foram utilizados 35 reboques e 4 guinchos. O maquinário foi contratado pelo município em função do estado de calamidade pública em Petrópolis. Os 400 veículos rebocados foram levados para o pátio do Morém. Todos os carros foram catalogados para possibilitar a identificação e retirada pelo proprietário. Para isso, o dono deve telefonar para o pátio, através do número 24 99204 0647. Os estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Três Rios estão passando por avaliação diagnóstica nesta semana. A ação tem o objetivo de analisar o nível de conhecimento dos alunos para elaborar as ações pedagógicas a serem implementadas pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. A avaliação tem o objetivo de sanar os prejuízos educacionais deixados pelos 2 anos de afastamento das salas de aula devido à pandemia de Covid-19. De acordo com a Secretaria de Educação de Três Rios, a avaliação vai ocorrer até sexta-feira no horário de aula e vai ser realizada em todas as unidades da Rede Municipal de Ensino. As aulas na cidade retornaram no dia 7 de fevereiro, com a volta das atividades nas instituições privadas e no dia 14 do mesmo mês, na Rede Municipal de Ensino. A população petropolitana se mobilizou para ajudar o Banco de Sangue do Santa Teresa desde que Petrópolis foi atingida pela chuva. Mesmo assim, os estoques continuam baixos. O Banco de Sangue do Santa Teresa, em Petrópolis, já estava com o estoque em nível crítico antes da tragédia que atingiu a cidade. Para garantir o abastecimento dos hospitais, é necessário que os doadores se mobilizem com urgência. Segundo o captador Vinícius Pereira, na semana passada, a população aderiu ao pedido. Nos últimos dias, vimos aqui no Banco de Sangue uma adesão em massa à doação de sangue. Graças a Deus, as pessoas vieram, nos ajudaram a sair desses estoques críticos. O povo petropolitano foi muito solidário e abraçou a causa, ajudando aí a salvar até 4 vidas cada doação. Então, mais do que nunca, foi muito importante esse ato. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser ajudadas. Cada doação, cada momento, até é importante frisar que aumentou um pouco o tempo de atendimento e mesmo assim todos ficaram na fila aguardando a sua vez. O Banco de Sangue está funcionando até esta quarta-feira com horário reduzido. A alteração provisória do horário é para garantir que colaboradores e doadores retornem às suas casas de forma segura antes das chuvas fortes que vêm ocorrendo no período da tarde. Até esta quarta-feira, o horário de funcionamento é de 7 horas da manhã a 1 da tarde e a partir de quinta-feira, o horário de fechamento volta a ser às 6 horas da tarde. Pedimos que vocês que podem doar não deixem de comparecer. O Banco de Sangue está com horário excepcional até quarta-feira de 7 a 1 da tarde e a partir de quinta-feira voltamos ao horário normal de 7 às 6 da tarde. Então não deixe de vir, faça a sua doação, pedimos que traga o seu documento, fique atento aos critérios da doação e lembrando, a sua doação salva até 4 vidas. Então não deixe de doar, qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone 2245 2324 ou pelo WhatsApp 24 992 69 4355. Nós ficamos aqui na rua Dr. Paulo Hervé, 1130, aqui no Bingen, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigado. Agora você acompanha o último balanço sobre o número de mortos em Petrópolis em decorrência das chuvas, assim como outras notícias da cidade. O governo do estado já confirmou 209 vítimas dos desastres das fortes chuvas que afetaram o município de Petrópolis no último dia 15. Desse total, 124 são mulheres, 85 homens e 40 menores de idade.
48 permanecem desaparecidos. Até às 5 horas da tarde, 192 pessoas tinham sido identificadas. 186 corpos tinham sido liberados e entregues a funerárias da cidade. Outros 2 tinham liberação e estavam à disposição das funerárias. 4 precisavam do preenchimento de documentos por parte de familiares para serem liberados. E 7 ainda não tinham sido identificados. A Secretaria de Assistência Social segue com o atendimento às 899 pessoas que estão abrigadas nos 14 pontos de apoio montados em escolas da Rede Municipal de Educação da Prefeitura de Petrópolis, além do Colégio Estadual Rui Barbosa. E ainda nesta quinta-feira, o prefeito Rubens Bom Tempo realizou uma coletiva de imprensa na prefeitura para falar sobre as ações adotadas pelo governo até o momento em relação à tragédia provocada pelas fortes chuvas e do que ainda vai ser implementado. Bom Tempo afirmou que vai garantir os serviços essenciais e que o foco nesse momento é conseguir o aluguel social para as famílias desalojadas. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.